A paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos ao canal. Agradeço você que chegou até aqui, convido a ficar até o final. Hoje estaremos falando sobre a lição de número 6 de 9 de agosto de 2026. Essa lição será ministrada presencialmente no domingo próximo, 9 de agosto de 2026. A lição tem como título A Suficiência da Graça na Cidade de Corinto. Eu sou o presbítero Fabiano Estevão e juntos vamos falar um pouco sobre essa lição. Um breve resumo. Eu tenho dito sempre que o intuito do nosso canal é fazer um resumo da lição da Escola Bíblica Dominical, e assim você pode ir presencialmente no domingo à Escola Dominical já, e assim estudar mais e mais a lição da Escola Bíblica Dominical, que é muito importante para o nosso crescimento espiritual. É muito didática, é muito ensinadora. Você deve sempre buscar o conhecimento, e a EBD é uma ferramenta muito importante que você pode utilizar para o seu crescimento espiritual. Então, vamos falar nesta noite sobre o tema, a lição de número 6 desse segundo trimestre de 2026, a suficiência da graça na cidade de Corinto. O texto áureo está em Atos 18:10, que diz assim: Porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Aí está o texto áureo, que foi a promessa que o Senhor Jesus fez a Paulo quando ele chega em Corinto. A verdade prática diz: a graça de Deus é suficiente para sustentar o crente em meio às adversidades. Diante de uma promessa dessa que está no texto áureo, né, então a verdade que se põe em prática é que a graça de Deus é suficiente na nossa vida, na vida do crente, para sustentar em meio às adversidades. Foi isso que aconteceu com Paulo, e é isso que também acontece com todo cristão que se coloca na presença de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos, no capítulo 18, dos versículos 1 ao 11, que diz assim: Depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, ressentindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhe: O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, o creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cale, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Então está aí a leitura bíblica em classe, que fala sobre o início de Paulo e também ali o tempo que ele ficou em Corinto, como ele chegou ali, né, como se deu o início do seu ministério naquela cidade, como Deus o abençoou. E lendo as cartas de Corinto também nos revela muito sobre como Paulo chegou nessa cidade, como Paulo trabalhou ali, como Paulo foi recebido e como a obra de Deus frutificou na cidade de Corinto, né? Nós sabemos que a cidade de Corinto era uma cidade muito importante na época, né? Uma cidade de muita visibilidade, e o Senhor usou Paulo grandemente ali
nessa cidade e o evangelho foi proclamado ali. A introdução da nossa lição diz assim: a fundação da igreja em Coríntio, narrada em Atos 18, revela um momento decisivo da missão cristã, no qual a graça de Deus se mostra plenamente suficiente em meio a adversidades intensas. Em uma cidade marcada pela imoralidade, pelo pluralismo religioso, o apóstolo Paulo experimenta o sustento divino para perseverar e anunciar o evangelho com fidelidade. Este episódio ensina que, mesmo em contextos desafiadores, a graça do Senhor capacita seus servos a permanecer firmes e frutíferos. Então, a cidade de Coríntio era uma cidade desafiadora, porque era uma cidade pujante, uma cidade grande para a época, uma cidade com muitos habitantes. Estima-se que só população livre tinha ali uma média, né, de 300 mil pessoas, fora os escravos, que estimava-se que havia mais escravos do que população livre. Então era uma cidade grande, de muitos habitantes, uma cidade portuária, né? Alguns vão dizer que havia 2 portos ali naquela cidade, então era uma cidade economicamente muito ativa, uma cidade plural, uma cidade de muitos povos, né? Uma cidade como toda grande metrópole, como toda grande cidade, né? Se ajunta pessoas de várias regiões, então era assim formada a cidade de Corinto, uma cidade idólatra, mas também uma cidade de muita imoralidade, entregue à imoralidade. Foi essa a cidade que Paulo encontrou, então se tornava um desafio anunciar o evangelho numa cidade que tinha essas características, né? Uma cidade cosmopolita, de muitos povos, mas uma cidade, além da idolatria, muita imoralidade naquela cidade, tornando-se assim um desafio Paulo chegar numa cidade como essa e ter êxito na pregação do evangelho, mas ele o teve porque a graça de Deus, como diz a lição, né, foi suficiente na vida dele, né? A suficiência da graça na cidade de Corinto. A graça de Deus foi suficiente na vida de Paulo para ele vencer todos esses obstáculos. O tópico primeiro diz assim: Paulo chega a Corinto. O subtópico 1 diz Corinto, riqueza material e miséria espiritual. Após deixar Atenas, Paulo chega a Corinto, capital da província romana da Acaia, desde 27 a.C. A cidade havia superado Atenas em importância política e comercial, tornando-se um dos maiores centros econômicos do mundo romano. Então está aí, né, como nós já falamos, a importância que Coríntio tinha à época. Tinha importância política, tinha importância econômica, mas também era uma cidade entregue à idolatria. O subtópico 2 diz assim: temor humano e dependência da graça. O apóstolo traz consigo as marcas das perseguições sofridas em Filipos, Tessalônica e Bereia, além da constante preocupação pastoral com as igrejas já fundadas. A grandiosidade econômica de Coríntio contrastava com sua profunda degradação espiritual, intensificando o peso emocional da missão. Então veja bem, né, que Paulo ali já vem de batalhas, já vem de missões, né, que ele teve êxito nessas missões, mas que também deixaram marcas tanto físicas na sua vida, como, por que não dizer, emocionais também. Paulo chega em Coríntio um quanto tanto desgastado, né? Nas cartas aos Coríntios nós vamos entender isso, que ele esteve ali em momentos de fraqueza, em momentos difíceis, mas que o Senhor lhe reanimou e lhe deu forças para cumprir o seu propósito mesmo em uma cidade tão entregue à idolatria, tão entregue à imoralidade. Não fosse a graça de Deus, Paulo não conseguiria, mas a graça de Deus foi suficiente na sua vida para que ele cumprisse
o seu papel. O subtópico 3 diz assim: o início do ministério e a oposição na sinagoga. Como era seu costume, Paulo inicia sua obra na sinagoga anunciando que Jesus é o Cristo prometido. Nesse período, encontra Priscila e Áquila, judeus expulsos de Roma pelo decreto do imperador Cláudio. Trabalhando com eles como fabricante de tendas, Paulo une sustento próprio e missão, estabelecendo uma parceria que seria decisiva para a igreja em Corinto. Então nós vamos ver aqui, né, algo muito importante, né, que Paulo ele deu o seu jeito ali para se manter em Corinto no início, né? Depois ele recebe uma oferta missionária e consegue se manter integralmente na obra, mas a princípio ele consegue fazer a obra mostrando que o interesse de Paulo nunca foi de tirar proveito da obra de Deus, muito pelo contrário, sempre foi de se doar. Paulo se doou à obra de Deus, né? Mesmo trabalhando ali, fazendo tendas junto com Priscila e Áquila, ele ali consegue fazer então tendas e assim se sustentar, mas não deixa de fazer a obra de Deus. Une o seu chamado ao seu trabalho em prol da obra do Senhor. Como tem um ditado por aí, né? Quem quer dá um jeito, né? E quem não quer arruma uma desculpa. Paulo podia arrumar uma desculpa, né? E dizer que não podia mais fazer a obra de Deus porque precisava se sustentar. Mas Paulo, ele deu jeito para o seu sustento inicialmente e não deixou de fazer a obra de Deus, né? Logo depois, então, quando ele recebe uma oferta missionária, então ele passa, quando Silas, né, e Timóteo trazem então uma oferta missionária ali da Macedônia, então ele passa a viver integralmente da obra do Senhor. O nosso tópico 2 diz assim: a continuidade da missão e o encorajamento divino. A casa de justo e o avanço do evangelho. Expulso da sinagoga, Paulo não abandona a cidade. Um gentil, temente a Deus, Tito Justo, oferece sua casa. Então veja bem, né, que ele começa a pregar na sinagoga, os judeus não aceitam a pregação de Paulo, ele é expulso da sinagoga, então, mas Deus provê tudo, a graça de Deus que o é suficiente, provê então a casa de Tito Justo para eles ali pregarem o evangelho. Essa casa se localizava ali ao lado da sinagoga, né? Não por acaso, mas tudo porque Deus tinha um plano e um propósito nisso. O resultado é expressivo. Muitos coríntios creem, entre eles Crispo, principal da sinagoga, que aceita a fé juntamente com toda a sua casa. Então, eles começam a pregar o evangelho na casa de Tito Justo, e o próprio principal da sinagoga, né, Crispo, vai se converter ao Senhor, vai aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E assim, através dele, a sua família crê, e por certo, muitos também creem na cidade, porque muitos judeus que havia ali na cidade, porque imagina, o principal, vamos dizer assim, um dos principais no que diz respeito à fé, né, que podia se opor àquele movimento que Paulo traz da pregação do evangelho, ele crê no evangelho, crê que as palavras, que essa novidade que Paulo traz faz sentido, é algo de Deus, é verdadeiro, e ele também crê com a sua família e se converte, e por certo isso traz um impacto muito grande na cidade. O medo do apóstolo e a palavra que fortalece. Apesar dos frutos visíveis, Paulo enfrenta forte oposição e passa a temer por sua permanência em Corinto. Ele revela isso lá na primeira carta de Coríntios, no capítulo 2 e o versículo 3. O peso espiritual da cidade, aliado à hostilidade crescente, fragiliza emocionalmente o apóstolo. Nesse contexto, o Senhor lhe aparece em visão e o exorta: não temas, mas fala e não te cales. Né? Atos 18:9 é parte do texto da nossa leitura bíblica em classe que nós lemos, né? Então,
havia uma forte oposição ali, né, dos próprios judeus e também da cidade, e em meio a essa situação, Paulo é mexido um pouco emocionalmente, por certo, porque era um homem sujeito aos seus sentimentos, mas o Senhor, que conhece o limite de cada um, ele se apresenta a Paulo em uma visão e diz: fala e não te cales, né? Então o Senhor traz ali uma mensagem para Paulo encorajadora, que faz com que ele tome ânimo naquela cidade, e assim ele é abençoado pelo Senhor, ele é fortalecido pelo Senhor. O subtópico 2, então, o tópico 2 mais o subtópico 3 diz assim: graça suficiente, perseverança e transição. Fortalecido pela promessa do Senhor, Paulo permanece em Coríntio por 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus e consolidando a igreja. A experiência do apóstolo ensina que sentir medo não é sinal de fracasso espiritual, mas de oportunidade para experimentar a suficiência da graça divina, né? Então, eu costumo dizer que nós não somos super-homens espirituais, né? Nós não somos, né? Nós somos homens naturais, mas que buscamos experiências espirituais em Cristo Jesus. Mas nós não somos super-homens espirituais, nós estamos sujeitos às nossas fraquezas, estamos sujeitos a sentir medo, a não nos acharmos capazes de desempenhar algo que o Senhor coloca em nossas mãos ou quer colocar em nossas mãos, mas precisamos entender que em nós não somos capazes mesmo, mas o Senhor, que é o arquiteto de toda obra, ele é quem nos capacita e nos direcione da sua graça, que é suficiente para nós cumprirmos o nosso chamado. Foi isso que ele fez com Paulo, e serve isso de lição para as nossas vidas também, né? Serve para nós, né? De nós entendermos que não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, não é pela nossa coragem, porque nós estamos sujeitos a todos esses sentimentos, a momentos difíceis, a momentos em que nós somos confrontados com nós mesmos, nós temos às vezes algumas crises existenciais, passamos a refletir muito sobre algumas coisas e o medo às vezes nos toma, as incertezas, mas se nós confiarmos em Deus e crermos no chamado de Deus, a graça dele se revela em nossa vida, como se revelou a Paulo, e a sua graça é suficiente para que nós cumpra todo o propósito que Deus tem para com a nossa vida. O tópico 3, então, o último tópico aqui da nossa lição, vai dizer assim: Paulo diante de Gálio, a graça que sustenta em meio à oposição, a acusação dos judeus e a proteção divina. A oposição judaica em Coríntio não cessou, e Paulo foi levado diante de Gálio, procônsul da Caia, sob a acusação de ensinar contrariamente à lei. Antes mesmo que Paulo se defendesse, Gálio rejeitou a denúncia, declarando não ser de sua competência julgar disputas religiosas internas. Ao expulsar os acusadores do tribunal, o governador confirmou sem o saber a promessa do Senhor de que ninguém faria mal aos apóstolos. Ao apóstolo, no caso Paulo. Assim, Deus usou a autoridade civil para preservar a obra missionária. Isso aqui é muito importante, né? Eles quiseram levar Paulo ao juízo do procônsul ali, o governador, vamos dizer assim, né? A autoridade maior responsável ali, mas ele diz que, olha, isso aí é questão de vocês, é questão de fé entre vocês, eu não vou me envolver com isso, ou seja, sem ele saber, né? Deus estava usando aquele governador Gálio para que não cessasse a pregação do evangelho na cidade de Corinto. Assim, Deus usou
autoridade civil para preservar a obra missionária, né? Porque quando Deus quer agir e quando Deus tem um propósito, nada impede o propósito de Deus. O subtópico 2 do tópico 3 diz assim: o espancamento de Sóstenes e o alcance da graça. Após a decisão de Galho, Sóstenes, principal da sinagoga, foi espancado diante do tribunal sem que o procônsul interviesse. Embora o texto não detalhe as motivações, o episódio revela a instabilidade da oposição humana. Posteriormente, um Sóstenes é citado como irmão em Cristo, está lá em 1 Coríntios 1:1, o que sugere uma possível conversão. Se confirmada essa transformação, reforça o poder do evangelho capaz de alcançar até mesmo seus opositores. Então veja que se converte Crispo, né, que era principal da sinagoga, depois provavelmente então Sóstenes vem a assumir, e muito provavelmente, né, 100% não podemos afirmar, mas muito provavelmente esse Sóstenes aqui é sim o Sóstenes citado na carta aos Coríntios, né, levando a entender que Sóstenes, que era um grande opositor, né, acabou vindo a se converter também ao Evangelho de Jesus, mostrando aí a força da pregação do Evangelho em Coríntio que Paulo recebeu do Senhor em meio às suas dificuldades, em meio à grande animosidade que se criou naquela cidade, mas ele se manteve firme e a bênção de Deus foi sobre a sua vida e a cidade de Corinto experimentou muitas conversões ao Senhor Jesus, porque a graça de Deus, que é o tema da lição, o título da lição, né? A graça de Deus, quando ela se revela, ela é suficiente. O subtópico 3 diz assim: a suficiência da graça na experiência de Paulo. Em Coríntio, Paulo viveu intensamente a suficiência da graça de Deus. Em meio à fragilidade, pressões e oposições, aprendeu que o poder divino se aperfeiçoa na fraqueza. Foi o que ele escreveu lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, o versículo 9. A cidade marcada pela decadência tornou-se um campo fértil para a manifestação da graça do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aí está, Coríntio era uma cidade, como nós falamos no início, muito idólatra, e além da idolatria, era uma cidade de muita imoralidade sexual, né? De muita imoralidade, né? Era a cidade onde tinha o templo de Afrodite, né? Aonde alguns historiadores vão dizer que havia ali 1000 sacerdotisas, né, prostitutas cultuais que ali faziam cultos religiosos, mas com imoralidade sexual, né, com imoralidades, porque era uma cidade de muita misturança e uma cidade onde a imoralidade era grande. Havia-se até um termo na época, né, ali de que quando queria se falar que alguém era profano, que alguém era imoral, quando alguém fazia imoralidades, quando alguém fazia coisas profanas, se dizia: este está corintando, ou esse vai corintiar, ou esse vai, né, corintar, porque era um termo que usava, porque os moradores da cidade de Coríntio eram conhecidos, a cidade, né, era conhecida, claro que não todos os moradores eram praticantes, não isso, mas a cidade era conhecida pela imoralidade, né? Só que o evangelho entrou ali e o evangelho produziu frutos e muitas pessoas ali vieram ao conhecimento da verdade, vieram aceitar a Cristo e ter as suas vidas transformadas. Por isso que Paulo vai escrever aos Coríntios também, né, que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, né? Paulo vai escrever aos Coríntios exatamente por causa disso, porque sabia que muitos deles, né, outrora viveram uma vida entregue ao pecado no passado, mas Paulo vai adverti-los e dizer que as coisas velhas se passaram e eis que agora
tudo se fez novo, porque a vida em Cristo não compactua com o pecado. O viver em Cristo não é compatível com a prática da imoralidade, dos pecados, da permissividade, da idolatria, não, nada disso, mas combina com o viver em Cristo Jesus, porque o viver em Cristo Jesus é uma liberdade, mas é uma liberdade cristã, é uma liberdade de não viver a escravidão do pecado, e então o homem passa a ter uma vida abençoada na presença do Senhor, e foi isso que grande parte uma parte dos coríntios que se converteram passaram a viver, passaram a ser novas criaturas em Cristo Jesus, porque tudo se fez novo e eles abandonaram a idolatria, abandonaram a imoralidade, foram impactados porque a graça de Deus chegou naquela cidade e a graça de Deus foi suficiente para que o evangelho não parasse naquela cidade, mas cumprisse o seu objetivo. Chegamos ao final de mais uma lição, vamos somente ler a conclusão, que diz assim: a experiência de Paulo em Corinto ensina que a missão cristã exige coragem sustentada pela graça e discernimento para anunciar a verdade eterna. Em contextos marcados por profundas mudanças, a igreja ali não nasceu em terreno favorável, mas foi estabelecida e fortalecida pela suficiência da graça de Deus. O avanço do evangelho não depende de recursos humanos, mas da presença fiel do Senhor que assegura: eu sou contigo. Que aprendamos hoje com Corinto a confiar plenamente na graça divina, proclamando o evangelho com fidelidade doutrinária, sensibilidade pastoral e amor genuíno, certos de que a graça de Deus continua sendo suficiente para sustentar e fazer frutificar a obra em qualquer tempo e lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Então está aí a conclusão da nossa lição. Se fosse Paulo olhar para como a cidade estava entregue, talvez Paulo poderia pensar, né, naturalmente poderia pensar: aqui não é solo para o evangelho, aqui não vai ser aceita a pregação, não. Mas Paulo não pensou dessa forma, embora passou momentos de dificuldade ali, embora teve os seus momentos de reflexão ali naquela cidade, mas Paulo recebeu a ordem do Senhor para falar e não se calar, e entendeu que Deus estava com ele, e então ele passou a anunciar o evangelho ali e colheu os frutos daquela cidade, porque o evangelho é transformador. Não importa o quão seja difícil o ambiente, talvez que da porta que se abriu para nós pregarmos o evangelho, devemos pregar, porque a graça de Deus é suficiente para nos abençoar, mesmo parecendo ser desafiador, mas a graça de Deus é suficiente quando Deus tem um propósito específico. Que você possa ficar com essa palavra, com essa lição. Convido você que gostou desse conteúdo a compartilhar ele, e também te convido para estar aqui para a próxima lição. O meu desejo é que a bênção de Deus seja sobre a sua vida, que você receba as mais ricas e poderosas bênçãos de Deus e que tenha dias abençoados na presença do Senhor.